a todos e a todas. Este é um programa mais desta série que estamos a ter entre o Paulo e eu sobre o tema da espiritualidade e transformação. Nós lançamos aqui várias coisas, o importante é que depois possa ter um eco e cada um, não é que sejamos especialistas nestas questões, mas é abrir umas temáticas que oxalá tenham também eco e possa ser útil. Hoje a temática que pensamos trabalhar é o tema da contemplação e ação. Um tema muito antigo, um tema que tem também os seus fundamentos filosóficos, uma questão. Mas vamos tentar depois ver mais o que é que isso possa significar para a espiritualidade. Arrancando assim um pouco mais sobre esta questão, diria que, pronto, temos muitas vezes esta contraposição de contemplação e ação, tratar-se-ia de ver um bocadinho o que é cada coisa, mas muitas vezes talvez sejam dualismos que tentemos um tanto superar, não é? Podemos entender estes conceitos de uma maneira mais teórica, mais analítica, mas no fundo, na prática, estão interligados. E o problema é quando contrapomos demasiado. Mas sim é importante um pouco tentar entender sobre eles e tentar ver o que é que isso pode significar também na nossa vida, o que é que significa contemplação e ação na nossa vida, nos possa ajudar a ter uma vida mais livre, mais equilibrada, com mais plenitude. Não sei se o Paulo também quer dizer alguma coisa nestes nossos inícios sobre esse aspecto. É um tema fundamental das culturas humanas, e em particularmente da cultura ocidental, não é? Eu creio que, fazendo assim uma breve retrospectiva histórica, poderíamos dizer que a cultura antiga, a cultura medieval, até ao século XVI, XVII, privilegiou tradicionalmente, portanto, a contemplação acima da ação, não é? Considerava-se que o ser humano fundamentalmente realizava o seu fim maior, o sentido maior da sua vida numa contemplação, uma contemplação da divindade, numa união contemplativa com Deus, com o divino, não é? E que a vida ativa deveria ser uma vida apenas para garantir as condições necessárias, não é? Para que as pessoas pudessem dedicar mais à vida contemplativa, não é? Pelo menos aqueles que tivessem vocação maior para isso. Depois pode-se dizer que desde a época moderna houve uma total inversão disto, não é? Quer dizer, a contemplação foi cada vez mais secundarizada, foi mesmo até considerada de uma forma depreciativa, e cada vez mais se colocaram as expectativas e as esperanças da humanidade na ação, portanto, no sentido de transformar o mundo, transformar as condições materiais e económicas e sociais da existência, com o objetivo de estabelecer o que alguns dizem ser o reino do humano sobre o mundo, não é? Portanto, a atenção voltou-se para fora, não é? E voltou-se para fora, para o domínio da terra, para a exploração dos recursos naturais, para o desenvolvimento científico, tecnológico, não é? Tudo sempre em nome da felicidade, só que uma felicidade agora já não entendida como a felicidade da união contemplativa com Deus, mas mais a felicidade da satisfação das necessidades materiais do homem e do objetivo do maior conforto material possível, não é? Pronto, e com isto caímos nesta contraposição. Agora, como tu dizes bem, isto é mais uma forma de dualidade e dualismo, não é? Porque, no fundo, se formos a ver, a contemplação, a própria palavra indica que é uma ação, contemplação, é a ação de contemplar. Só que é uma ação voltada mais para o interior, mais para a transformação do sujeito, a transformação da consciência. O que é, aliás, um ótimo ponto de partida para uma ação voltada para o exterior mais, digamos, mais esclarecida, mais harmoniosa, mais amorosa, não é? E sempre foi também esse o objetivo tradicional da contemplação, não é de ficarmos apenas num quietismo passivo, mas é a partir do momento em que nós descobrimos que somos templo, que a nós se manifesta a realidade divina ou o sagrado, não é? Nós depois voltarmos também para o exterior e vermos que esse sagrado também se manifesta nos outros e que há que acudir às necessidades dos outros, não é? Quando a ação se separa da contemplação, eu penso que caímos hoje, enfim, no que muitas vezes as pessoas chamam isso de ativismo, mas muitas vezes é uma mera agitação, porque é uma reação. É uma reação muitas vezes dominada pela raiva, pelo ressentimento, com as condições sociais existentes, muitas vezes aparentemente com razão, mas quando a ação se converte numa mera agitação, uma mera reação, em vez de sermos parte da solução, somos parte do problema. Porque a nossa ação no mundo
seja social, seja ambiental, seja defesa dos animais, não parte de um lugar de compreensão e de amor, mas parte de um lugar de raiva, de ressentimento, de mera indignação. E penso que isso gera graves problemas. Não é? Mas, se calhar, o nosso grande desafio é reunir a contemplação e a ação e enriquecê-las mutuamente. Não é? Eu queria dar algum dado assim um pouco mais filosófico, ainda que possa ser assim um bocadinho mais intelectual. Queria retomar aqui o velho mestre Aristóteles. Eu já diferenciava, não é? Como sabemos, o que era a teoria, a poiesis e a praxis. A teoria seria realmente vamos dizer assim, essa ação mais, digamos, mais humana, que é o de contemplar, é o de ver, uma ação que se contenta em si própria, que não tem que simplesmente ir fora de si. A poiesis era, digamos assim, a capacidade criativa, mas um pouco mais transcendente para fora, não é? A tecnologia era um pouco nesse âmbito. Depois ficou até no mais específico como a poética, não é? Mas não exatamente somente como a gente pensa. Mas era realmente, para Aristóteles, essa parte mais produtiva, vamos dizer assim. E a praxis, que era uma ação, digamos, que vinha dessa teoria e também de dentro para fora, não é? Que era mais, digamos assim, mais intermédia nesse ponto, por dizer da maneira assim mais simples e mais rápida, porque isto é talvez um bocadinho complicado e depois nos textos também dá para muito para discutir. Mas realmente aqui o que nos interessa destacar é que para ele a teoria era realmente a questão mais importante do ser humano, não é? Era aquela satisfação por conhecer, o conhecer pelo conhecer. No entanto, eu acho que o Aristóteles ainda é um tanto, ou já é um tanto racionalista. Acho que o mestre dele, Platão, ainda conservava aqueles aspectos da intuição, aqueles aspectos mais de uma certa contemplação até religiosa ou mística, etc. Em Aristóteles isso já não é assim tão claro. Mas, claro, também podemos perguntar qual era a base até social porque isso acontecesse. Era realmente o mundo antigo, onde no mundo grego era o escravagismo e, portanto, realmente quem podia contemplar eram uns poucos, digamos, um pouco, uma minoria talvez, esclarecida, os que podiam discutir de arte, de filosofia e da política também, enquanto o trabalho realmente produtivo, um tanto desprezado pelos gregos, eram os escravos, não é? Então, realmente, também esse aspecto explicava-se aqui na filosofia do Aristóteles. Mas eu acho que é já realmente na modernidade e com a grande revolução mental que faz o Karl Marx, que realmente isto muda, não só, já tinha começado antes, evidentemente, mas realmente começámos a ter esse par teoria e praxis um bocadinho como, às vezes até um pouco antagónico. Lembremos aquela famosa tese 11 sobre Feuerbach, em que o Marx diz que os filósofos até agora o que fizeram é contemplar o mundo ou interpretar o mundo, mas agora o que se trata é transformá-lo. Esta ideia que também passa para uma filosofia também da praxis e da transformação é o que nos marca também no nosso tempo. Porque já não queremos simplesmente uma democracia que seja uns esclarecidos, ou como no tempo dos gregos, com o escravismo, mas realmente uma democracia que seja para todos. Então aí é que os problemas, digamos, se complicam mais nesse aspecto. Eu acho também um ponto aí de inflexão, e o sociólogo Max Weber também estudou isso devagarinho, naquele famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não é? É aquela questão de que, pronto, passa-se daquele ócium, não é? Ócio, digamos, medieval e antigo, para realmente o que é o negócio, não é? A negação do ócio. Pensar que o ser humano é sobretudo essa prática, é neste mundo que tem que realizar, não para um mais além, mas neste mundo tem que realizar realmente o seu papel, e então, portanto, a produtividade é uma maneira de poder decidir se ele realmente está salvo ou não, não é? Quer dizer, isso é uma decisão divina, mas nós só sabemos se temos esse triunfo económico e social, etc. Isso une também a uma capacidade de trabalho, uma ética do trabalho que vai marcar também a nossa Europa Central, etc. Vai dar cada vez mais esse aspecto da importância da prática
nas nossas vidas. Eu acho que, no fundo, pronto, já podemos ir falar um bocadinho mais desse aspecto, mas contrapor demasiado essas coisas assim pode ser até um pouco perigoso, porque realmente a nossa vida manifesta-se ou tem-se manifestar num sentido e noutro. Acho que podemos estar muito mais por realmente esse equilíbrio entre o que seria a contemplação e a ação. Um equilíbrio que não tem que ser assim um equilíbrio quantitativo, olha, 50% contemplação e 50% ação. Não, pode ser mais um equilíbrio qualitativo, que cada um tem que descobrir. Contemplação, essa necessidade de encontro consigo mesmo, como dizias também, Paulo, esse olhar para dentro, esse contemplar, não para ficar a contemplar o nosso umbigo, como às vezes dizemos, não, para reconhecer toda essa luta interior que temos nós, dentro de nós, e ao mesmo tempo também esses aspectos mais autênticos e mais profundos estão em nós. E ao mesmo tempo sermos colaboradores, e daí o título deste nossos encontros, são espiritualidade e transformação, não é? Para transformar também o mundo, não é só transformarmos a nós próprios, transformar o mundo. Transformando o mundo também nós nos transformamos a nós próprios. Eu acho que há que aprofundar um bocadinho mais disto, mas acho que poderíamos estar de acordo, não é, com este ponto. Sim. Sim, eu penso que, como tu referiste, não é? Quer dizer, o mundo antigo, o greco-romano, desprezava o trabalho, as funções económicas, não é? E podia fazê-lo porque havia a escravatura. Mas depois também houve uma inversão disso e caiu-se no extremo oposto. Não é? Quer dizer, passaram a hipervalorizar-se as funções económicas, o trabalho, e hoje temos uma sociedade fundamentalmente do trabalho que identifica o desenvolvimento social com o aumento do PIB, não é? Que tem este mito, eu gosto de chamar de nova religião, do crescimento económico ilimitado, como se isso fosse possível, não é? Um economista disse que só pode acreditar nisso quem for economista ou então louco, não é? Portanto, que é possível crescer economicamente de um modo ilimitado num planeta com recursos materiais e naturais finitos, não é? Mas pronto, essa hipervalorização da ação está hoje a conduzir a uma crise social e sobretudo ambiental completamente inédita, portanto, é o chamado antropoceno, não é? Um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, chama a sociedade do cansaço. Vivemos na sociedade do cansaço. Portanto, e não só hoje somos explorados, enfim, pelas empresas, pelas corporações, mas o Byung-Chul Han diz que nos autoexploramos a nós próprios, precisamente por havermos esquecido o elemento contemplativo da nossa vida, da nossa existência. As pessoas hoje dificilmente são capazes de estar a sós consigo, ou uns com os outros, mas em silêncio, sem estarem sempre a tentar obsessivamente fazer alguma coisa. Não é? Houve um estudo científico em 2014, que não deixa de ser perturbador, colocaram um grupo de pessoas, portanto, homens e mulheres, numa sala e propuseram que eles ficassem 15 minutos em silêncio, a sós consigo próprios. Portanto, no fundo, uma experiência de meditação. Não é? A sós com os seus pensamentos, observando os pensamentos. Não é? Como alternativa, não podiam falar, não podiam fazer mais nada. Como alternativa, podiam carregar um botãozinho onde recebiam um choque elétrico. Ora, imaginemos, quer dizer, que durante 15 minutos, em média, mais os homens que as mulheres, mas tanto homens como mulheres, em média, optaram por 7 vezes colocar o dedo no botão e, portanto, receberam 7 choques elétricos em média. Houve um dos homens que, em 15 minutos, colocou 190 vezes o botão. Portanto, ele de 5 em 5 segundos deu um choque elétrico a si próprio. Preferiu isso a estar a sós consigo mesmo. Portanto, isto é indicativo do estado, é significativo, não é? E é alarmante. Quer dizer, nós, perdendo a capacidade contemplativa, nós é como se tivéssemos medo de nós próprios. Portanto, não somos capazes de estar um momento em silêncio. Temos de estar obsessivamente a fazer alguma coisa, a pensar alguma coisa, a dizer alguma coisa, não é? Isto é uma espécie de fuga acelerada de nós mesmos. Quer dizer, porquê é que isto existe? Não é? Porquê é que nós estamos neste estado? Não é? Eu relaciono isto com o nível imenso, não é, de consumo de antidepressivos, não é, de fármacos, psicofármacos, para tratar a chamada hiperatividade das crianças na escola. Os déficits de atenção são hoje tratados com medicamentos psiquiátricos, não é? Portugal, aliás, é um dos países que na Europa consome mais antidepressivos. Penso que é o segundo país da Europa que mais antidepressivos consome. Bom, isto porque é uma civilização da aceleração, da agitação, não é da ação, é da agitação, do trabalho, da preocupação,
do planeamento, do controle, e é uma civilização que esqueceu a dimensão contemplativa. Portanto, eu penso que, de facto, um dos grandes desafios da nossa civilização, se queremos ter uma cultura e uma vida minimamente, com uma qualidade mínima, é redescobrir esse elemento contemplativo. Agora, ele, como tu dizias, obviamente não tem que ser encontrado por oposição à ação. Ele pode ser encontrado no seio da ação. É por isso que hoje, cada vez mais, a meditação está a entrar na nossa vida, porque as pessoas, mesmo no trabalho, na escola, na sua vida pessoal, têm necessidade de vez em quando parar para ser, não é? Para estar, passarmos do negócio para o ócio. Para o ócio no sentido etimológico, que é a disponibilidade para ser. Não estarmos sempre a conjecturar, a ruminar pensamentos ou a correr em todas as direções, mas sermos capazes de desfrutar de estar aqui agora, respirar, olhar para os outros, olhar para o mundo, para o céu, para a terra, para as plantas, para os animais e estarmos conscientes apenas. Não é? Penso que hoje é um grande desafio. Não é? Exatamente. Eu acho que seria um mau ponto de reflexão realmente contrapor e dizer contemplação versus ação, porque aí entramos nos dualismos que não faz bem nem a um nem a outros, e que também a ação pode ser uma ação realmente espiritual, não é? Como dissemos, se é de dentro para fora, não é? Mas, como também disseste bem, uma coisa é a agitação, estar aí a agitar, etc., e outra é realmente uma ação, algo que vem realmente com um conteúdo. Nesse sentido, então, pronto, muitas vezes lembro também, agora como estamos com estas coisas do Mundial, contaram-me alguma vez em algum jogo de futebol, antes faziam, quando morria alguém, havia 1 minuto de silêncio ao princípio, não é? Agora isso já não dá nem 1 minuto de silêncio, o pessoal já começa a cantar, começa a tal, não aguenta realmente. E não é por culpabilizar as pessoas ou até no futebol, é o tipo de sociedade que estamos a criar, que o silêncio não é visto como depressão, se alguém está silencioso é depressivo e sempre realmente culpabilizado com um sentido negativo. E acho que isso realmente pode ser muito prejudicial para a nossa própria ter saúde física, não é? Física, mental, intelectual, emocional. Precisamos do silêncio. Às vezes, um pouco também na própria tradição cristã, algumas igrejas até estão fechadas. Muita gente, digamos, alguns gostam de ir a igrejas não porque sejam católicos, ou seja, mas é um espaço onde pode estar tranquilamente ali a pensar um bocadinho, quem sabe, talvez não seja uma contemplação assim muito definida do ponto de vista de uma prática contemplativa, mas pronto, gosta de estar tranquilamente consigo própria. E essas coisas não existem muito na nossa sociedade. Isso há que ver, porque isso provoca desequilíbrios também, e até tem uns aspectos que eu acho físicos, não é, dessa questão. Então é recuperar esse âmbito do silêncio como algo que seja um prazer. Há um psicólogo famoso também, mais ou menos conhecido na América Latina, Rubén Feldman González, que fala das festas do silêncio, não é? Festas do silêncio. Mas também não sei se agora a gente podemos fazer algum pequeno intervalo.
Pois nós temos hoje o desafio de reaprender a estar em silêncio, não é? A palavra silêncio, etimologicamente, remete para a experiência da quietude, não é? O silêncio não é necessariamente a ausência de som ou ausência de ruído. O silêncio é estarmos serenos, não é? Portanto, na verdade é isso. Portanto, o silêncio é compatível com a conversa, com o diálogo, com a fala e mesmo com a ação, não é? O que nós penso hoje que temos que redescobrir é uma outra forma de estarmos ativos. E creio que regressar ao silêncio é regressar também a uma maior consciência, mais presente, mais aberta, mais sensível, não é? É regressar a uma experiência de menor separação com os outros, com o mundo, não é? Porque, contrariamente ao que se pode pensar, não é, quando nós estamos a agir demasiado preocupados com a realização dos nossos objetivos pessoais no domínio da ação, nós estamos mais egocentrados, estamos mais fechados em nós próprios, não é? E estamos menos abertos e sensíveis e disponíveis para os outros. Mas se introduzirmos o silêncio nas nossas vidas, se redescobrirmos o elemento contemplativo nas nossas vidas, nós podemos, no fundo, tomar consciência que o que os outros procuram, o mesmo que nós procuramos, é estar bem, é não sofrer. E a partir daí pode surgir então uma ação, mas uma ação a partir de um outro lugar, que é um lugar de compreensão, é um lugar de amor, é um lugar de compaixão. E essa é a ação que importa. E aí não há de facto separação entre a ação e a contemplação. É precisamente a alternativa a esta ação obsessiva, no sentido de realizar objetivos meramente pessoais ou grupais, não é? Ou esta ação que é uma mera reação, em que deparamos com situações de violência, de injustiça e reagimos muitas vezes de um modo que nos torna igualmente violentos e igualmente injustos, não é? Não partimos de um espaço de compreensão. E, portanto, hoje, creio que o ativismo, seja ele social, ambiental, defesa dos animais ou outro, qualquer tipo de ativismo, tem muito a ganhar em redescobrir este espaço contemplativo. Porque será um ativismo completamente diferente e muito mais eficaz, porque será um ativismo vindo da compreensão, vindo do coração, vindo da consciência. Penso que é isso que temos que redescobrir. Por outro lado, temos que também criar alternativas a esta civilização do trabalho, porque a própria palavra trabalho, o Agostinho da Silva já há quase 40 anos, 50 anos, ocupava-se disso. Etimologicamente, sabemos que vem de tripalium, muito provavelmente, que era um instrumento de tortura. Portanto, eram 3 paus, literalmente, onde as pessoas eram amarradas e torturadas. Portanto, hoje, esta valorização do trabalho é muitas vezes a valorização da nossa tortura e da nossa forma de nos autotorturarmos, não é? Porque há cada vez mais, é um dos sinais de uma civilização em crise, não é? Que as pessoas dependem para viver de atividades que não as realizam e que, além disso, são quando se não são inúteis, são, em muitos casos, prejudiciais para o bem comum. Portanto, esta civilização do trabalho é uma civilização em crise e é uma civilização que produz pessoas depressivas, pessoas insatisfeitas, pessoas infelizes, não é? E temos que criar também um espaço para o ser, no seio das nossas atividades cotidianas, e temos que criar uma civilização do ser, no fundo. Uma civilização do ser, do contemplar, do amar, porque, exatamente, voltando uma vez mais ao Agostinho da Silva, dizia que o homem não foi feito para trabalhar, mas sim para ser poeta à solta, para criar, para contemplar, para amar, para adorar, mas não propriamente para estar sempre ocupado a produzir coisas. Sobretudo se o trabalho for um trabalho voltado para a produção de coisas para consumo, para nos distrairmos de nós próprios. Temos que criar alternativas a isso. E aí as tradições contemplativas adequadas aos nossos tempos são fundamentais, são preciosas. Temos imenso a aprender com as tradições contemplativas. Mas, obviamente, a contemplação que hoje importa é uma contemplação que não despreza a ação. Portanto, não caia nessa altivez, quase nessa arrogância do mundo antigo em relação à ação também no mundo à ação exterior no mundo. Não é? Sim, completamente de acordo. O que eu pude ver e pude acompanhar de algumas leituras sobre os místicos e místicas até, e em várias tradições também, há muito engano sobre isso, porque quando a gente vê a vida não posso dizer que todos, mas grande parte, eram gente com uma vida ativa muito forte, não é? A gente vê uma Santa Teresa, todo o mundo reconhece como uma grande contemplativa, por exemplo, e noutras tradições também há, por exemplo, o Shankara, na tradição hindu, eram pessoas que tinham uma atividade depois externa, digamos assim, enorme,
Eu acho que tinha uma grande capacidade, uma energia ali acumulada e aquilo difundia-se. Então é muito falso essa ideia, parece-me a mim, que os místicos estão assim à parte, com os olhos em branco, não é? E passam todo... Não, há exemplos de místicos realmente muito ativos, no próprio sentido da palavra. E acho que então aí a ação tem um sentido. O problema é que, como também dizias, quando o trabalho é um trabalho alienado, quando o trabalho não é um trabalho que tu fazes e trabalhas por teu gosto, não é? E quero lembrar aqui o Confúcio, não é? Tinha aquela afirmação de que escolhe um trabalho que gostas e assim nunca trabalharás durante toda a tua vida, não é? Porque é um trabalho que tu sentes realizado, estás a fazer o quê? Então parece que nem estás a trabalhar, quer dizer, é um prazer até. Mas não é isso o que acontece na nossa sociedade. Tens que fazer coisas que não gostas, que te impõem, que tu não decides, com um tempo escravizante, alienante. Então o trabalho não é realizador. Então o problema não é tanto da ação, é de uma ação que foi, digamos, alienada, que não é realmente de fundo. Por isso, realmente, o reto, o desafio hoje, também penso que é isso, é uma ação onde, quer dizer, que a espiritualidade falta um pouco nas nossas transformações. Historicamente também se deram umas transformações, às vezes só políticas, sociais, e muitas vezes também vemos que não foram tão a fundo como queríamos, não foram realmente revoluções, não é? Por isso acho que a espiritualidade hoje é a grande novidade, pode-nos trazer essa questão. De uma revolução que seja realmente integral, profunda, radical de raiz. E acho que isso talvez seja uma aquisição dos nossos tempos mais modernos, também há que dizer esse aspecto, não é? E possivelmente do século XX, que encontramos com grandes figuras, não só do século XX, também existiu sempre, mas um tipo de espiritualidade que também é política e que é transformadora. Talvez é um tema que teremos também aí um dia também destes nossos, não é? Mas é isso, é a espiritualidade aí dessa transformação, que é... Estou a pensar, por exemplo, quando visitei um ashram do Gandhi em Varda, que está perto de Nagpur, na cidade onde estava. A gente entra lá naquele lugar e vê coisas muito interessantes. Tem, assim, uns códigos éticos, também tem uns códigos políticos e até económicos, o que é que seria a nova sociedade que ele pensa. Mas, ao mesmo tempo, vemos lá coisas curiosas, não é? Uma mesa onde faziam realmente as massagens ao Gandhi, onde a gente também encontra onde eles viviam a não violência de uma maneira mesmo assim radical. Então tinham assim uma espécie de um baúzinho e depois tinham um pau assim enorme. Eu perguntava, para que é que será isso? Isso era para quando os trabalhavam, que se encontravam alguma serpente, não matassem, com o pau longo pusessem dentro da caixinha, da caixa, e depois iam soltar na natureza mais à frente. Preocupar-se com coisas como a alimentação e higiene, faz parte de todo esse programa. E o que me chamou mais a atenção era o que chamavam o templo do Gandhi. O templo do Gandhi, a gente vai lá ver e não encontrava nenhum templo por nenhuma parte. Era uma grande árvore, estava ali, e depois à frente umas corda que demarcavam um terreno. Portanto, era um templo aberto a todos, não é? Um templo onde todos podem entrar, até os animais podiam entrar ali. Tudo isso então via-se que não é simplesmente uma questão política, não violência ativa, toda a atividade que ele teve também nesse aspecto, mas montava toda uma espiritualidade, uma maneira de situar-se perante a vida, perante a religião, perante a sua maneira de focar. E acho que isso é o que dá força realmente para também uma ação, senão torna-se mais difícil também, não é? A ação pela ação é um bocadinho mais complicada se não tem realmente esse apoio, não é? Mas não sei se também sobre esse aspecto... Lembraste muito bem aqui a imensa energia dos chamados místicos ou dos chamados contemplativos, não é? No fundo, se formos a ver bem, os grandes contemplativos são também grandes homens e mulheres de ação, não é? Portanto, e que têm uma ação, muitas vezes uma ação a nível de intervenção social, mas obviamente também uma ação, eu diria, mais subtil, mas que não é menos ação por isso, não é? Que é a ação no sentido também de divulgar junto dos outros, não é? Os seus próprios caminhos e descobertas contemplativas, não é?
porque se de facto a contemplação é um caminho por excelência para nós regressarmos à fonte que está dentro de nós, não é? Que não está propriamente aí fora no mundo exterior, mas está no íntimo de cada um de nós, não é? O melhor que nós podemos oferecer aos outros e a melhor ação que podemos ter no mundo é também de dar a conhecer aos outros, não é, os caminhos que nós vamos descobrindo e que nós vamos praticando e que nos levam ao centro do nosso ser, não é? Portanto, hoje, passar ensinamentos acerca de como meditar, como contemplar, como ser mais consciente, como estar mais atento, não é? É uma ação preciosa, não é? Portanto, é uma ação, diríamos, como tu disseste, radical, de raiz, não é? Uma ação fundadora. E eu vejo um grande desafio do século XXI como o de recentrar nesta experiência contemplativa, de estarmos conscientes do que é tal como é, apreciando como tal, não é? Recentrar e reorientar para esta experiência de ser, não é? Todas as áreas da atividade humana, portanto, a política, a economia, a filosofia, a religião, a cultura como um todo, não é? Talvez o planeta hoje só se possa salvar se houver uma nova civilização que nasça de uma cultura mais contemplativa, portanto, em que a nossa atenção não esteja obsessivamente voltada para a produção e o consumo de objetos, o que nos leva, como tu disseste, a um trabalho alienante, insatisfatório, que nos deixa cada vez mais infelizes, frustrados, insatisfeitos, não é? Mas em que, de facto, nós possamos cada vez mais encontrar desde cedo, nas famílias, na escola, na sociedade, estímulos e apoios não só para sermos rentáveis, para sermos úteis, do ponto de vista económico e financeiro, mas encontrarmos estímulos e apoios para ser, que é o que nós hoje não encontramos. Não é? Nós hoje temos que criar, dentro da sociedade, comunidades alternativas para encontrarmos esses estímulos e apoios para ser. Não é? Para sermos mais autênticos, para sermos mais compreensivos, mais amorosos, mais compassivos. Não é? Eu penso que o grande desafio é que hoje levar para a sociedade e para as nações, não é, essa necessidade fundamental do ser humano. Não é? Que primeiro tudo nas famílias, depois nas escolas, depois nas nossas atividades laborais, nós possamos ter também espaços de contemplação, espaços de compreensão, espaços de diálogo, espaços de amor. É disso que o mundo precisa. Que nós possamos também alargar esta experiência não só aos outros seres humanos, mas à Terra como um todo, aos outros seres vivos, aos animais. Portanto, porque é sendo mais sensíveis que nós podemos ser mais amorosos. Não é? O Bernardo Soares, no livro do Desassossego, tem uma passagem que diz: nós hoje já não temos tempo para sentir. Quer dizer, como é que nós hoje podemos amar se nós não temos sequer tempo para sentir? Se nós passamos apressados por tudo e por todos e também por nós próprios. Não é? Se nós não paramos para sentir o que está a acontecer, para nos sentirmos a nós, para sentir o outro, como é que nós podemos abrir o coração? É impossível. E o que se vê hoje é que esta cultura da pressa, da aceleração, cria cada vez mais pessoas insensíveis, ou então pessoas fechadas nos seus mundos, nas suas preocupações, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas vidinhas, que é também hoje uma cultura de pessoas fechadas nos seus retângulos. Eu estou a falar pensar nos telemóveis, nos iPods, nos iPads, não é? Portanto, vemos que entramos num transporte público, ou chegamos a uma estação de metro ou um café e vemos toda a gente no seu pequeno retângulozinho. Portanto, já não vemos as pessoas a olhar uns para os outros, a falar uns com os outros, a sentirem-se uns aos outros. Portanto, isto é também o déficit de presença contemplativa, não é? Que depois também é um déficit de ação solidária, compassiva, atenta, consciente. Não é? Não sei o que é que pensas sobre isso, mas a tecnologia hoje sim. podendo ser uma solução para muita coisa, está também a tornar-se um problema. Sim. Claro, completamente de acordo. Não se trata de ir em contra da tecnologia como tal, mas sim de uma tecnologia desumanizada. Talvez que a tecnologia não é nada neutro. A tecnologia, muitas vezes, o que é feita e é produzida para ter mais benefício, mais... e então acaba muito desumanizante, não é? Já também há alguns estudos já anteriores daquele famoso livro do Schumacher, não? O Small is Beautiful,
não é uma tecnologia apropriada, mas no fundo é uma denúncia sobre um tipo de tecnologia que não nos ajuda realmente a realizar. Então parece muito bem, pode ser ótimo que se possa ver telemóveis, eu não estou tendo em conta, eu não utilizo demasiado, mas pouco. Mas também há um pouco um imperialismo daquela informação rápida e às vezes superficial. Encontrar-nos com um livro já de 600 páginas ou 400 páginas é impensável. Mas às vezes é a maneira que a gente pode aprofundar, não é? Pode aprofundar. Então não descartar um, mas pronto, Ser e Tempo do Heidegger é um bocado complicado, mas pode ajudar-nos, e ainda que seja difícil, de outros livros, também para a gente tentar compreender este mundo. Então esta cultura da pressa, rapidamente, que muitas vezes é cultura só da imagem, cria também outra... A palavra tem também uma força, não é? A palavra tem também uma força. E lembro também há tempos um professor, aliás jovem, espanhol, que dizia, bom, isso já era uns anos atrás, a palavra de alguma maneira faz-te imaginar. A imagem é mais imperialista, mais impositiva, não é? Também não estou a contar a imagem, mas quer dizer, a palavra de alguma maneira faz-te pensar. Quando lês um livro de literatura, estás realmente a reimaginar aquilo, estás a reconstruir aquele romance ou aquela história. Não é a mesma coisa para um do que para outro. A imagem põe-se, se bem que cada um também a pode viver de uma maneira diferente, aqui haveria talvez várias discussões, mas no fundo era isto que estávamos a falar, realmente uma vivência do ser, não é? Atrevendo-nos a ser, e não sei se a nossa sociedade quer favorecer muito isso. Infelizmente, este tipo de sociedade capitalista que a gente estamos metidos, e capitalismo neoliberal, não interessa realmente o ser, a tua autenticidade, o que tu és, o que tu vives, como é que... Só na medida em que isso pode ser utilizado e manipulado para vender mais consumo, não é? Para que tornes mais consumista. Portanto, essa é uma revolução talvez aí pendente, não é? Não sei, nesse aspecto, não é? Então, a pergunta é, podemos ser autênticos? E no fundo, pronto, talvez podemos entrar aí no tema, aquele grande tema do budismo, que eu acho muito interessante, que já estamos iluminados, já somos iluminados. Na tradição cristã dizia que também somos de alguma maneira divinos, não é? Então, redescobrir esse nosso valor, mais além do que produzimos, do que fazemos, do tal, valemos por nós próprios, não é? Como também os animais, como também a natureza, não é? Aquilo sempre querer utilizar, este serve-me para isto, serve para aquele outro. É uma maneira também frustrante, não é? Frustrante, no fundo, de viver uma vida mais plena, não é? Pois, como tu disseste, não é? De facto, o capitalismo não pode estar interessado na contemplação, não é? A contemplação torna-nos mais simples, mais satisfeitos com o que somos. A contemplação leva-nos ao prazer de ser, à felicidade de ser, e, portanto, tornamos-nos menos consumistas. Não ficamos tão dependentes de uma ideia de felicidade obtida, julgam as pessoas, muitas vezes, pelo consumo, pelo aumento do consumo de objetos exteriores ou de produtos, bens, serviços. Não é? Agora, para nós podermos encontrar essa paz, essa felicidade de ser, isso implica também um pouco uma espécie de transcendência interior, no sentido de nós não vivemos tão identificados com os pensamentos, com as emoções, com os desejos, não é? Porque a nossa cultura contemporânea estimula precisamente as dimensões mais superficiais da nossa vida psíquica. Até aquele desejo compulsivo de alguma coisa de exterior, que eu identifico como aquilo que me pode trazer satisfação, a emoção do contacto imediato com uma fonte de informação que, no fundo, me vai excitar, me vai estimular, não é? É tudo isso, portanto, nos deixa um pouco na superfície de nós mesmos. Portanto, aí a contemplação é fundamental, porque a contemplação ajuda-nos a ver que nós não somos propriamente os pensamentos, as emoções, os desejos, não é? Que isso é tudo apenas a espuma da arrebentação do oceano, à superfície do oceano do nosso ser, não é? A contemplação leva-nos a mergulhar a fundo em nós próprios, leva-nos a experienciar o que é que nós somos antes dos pensamentos, das emoções, das palavras, das imagens, não é? E ficamos menos reféns desta cultura do marketing e da publicidade, não é? Somos menos vulneráveis, não é, aos estímulos das imagens, dos produtos, das marcas que pululam aí à nossa volta, não é?
É isso. Agora, isso não podemos ficar à espera, não é que alguém nos conduza a isso. Temos que ser nós a aprender os caminhos e a pormos isso em prática na nossa vida. Não é? E depois criarmos, né, dentro desta sociedade, formas de sociabilidade alternativas, não é? Que nos permitam criar vínculos e relações sociais a partir do ser e não a partir do ter, ou do aparecer, ou do fazer ostensivo. Portanto, não sei o que é que pensas sobre isso, quer dizer, vejo que pensas de forma muito convergente. É o que tem acontecido. Não é? Sim, então essa é a questão, não é? Como é que criamos neste tipo de sociedade, para não sermos só negativos, não é? Como é que criamos esses espaços realmente de retroalimentação espiritual, de silêncio, como queremos chamar, de ser, como tu disse também de entercer, não é? Que acho interessante esse aspecto. Como é que isso podemos viver, de tal maneira viver uma vida minimamente, bom, digna, não é? Sei que há aqui muitos problemas, não é? Também não há agora tempo a trabalhar, daqueles que nem sequer têm direito ao trabalho, daqueles que estão numa situação realmente calamitosa, refugiados, exilados, exiladas, trabalho da mulher muito explorado e... Bom, no meio de tudo isso, também, ao mesmo tempo em que trabalhamos com uma sociedade um pouco diferente, como é que poder viver esses espaços realmente de retroalimentação e de encontro, não é? Eu tendo a pensar que também neste aspecto a arte pode ajudar-nos muito, porque a arte
Claro, não é preciso ser Beethoven, não é preciso ser Shakespeare, basta que cada um também desenvolvamos as nossas capacidades estéticas. Pode ser de muitas maneiras, da maneira mais simples, não é para dizer como é melhor do que a outra, é aquela onde nós expressamos. Na arte não é tanto, sei lá, não há tanto aquela procura de uma, acho eu, de uma efetividade, ou não sei, também daria tempo para falar este aspecto, mas há realmente expressar aquilo que somos, não é? E há encontros interessantes entre a espiritualidade e a arte. É pôr para fora o que nós queremos, por exemplo, tomando a poesia, não é? Pronto, expressarmos. Às vezes não se entende muito bem, mas é aquilo que nós expressamos ali, estamos a pôr do nosso ser, não é? Então esse trabalho é muito realizante. Por isso é que talvez seja uma prática, talvez aí retomando o velho Aristóteles, isso seria a praxis também, é expressar aquilo que nós somos, que às vezes pode ser através da arte, ou de outras capacidades, ou de outras possibilidades, não é? Mas no fundo é isto, é expressarmos quem somos. Efetivamente esse problema da nossa identidade é um tema que está sempre aí também entre aspas, não é? Mas pronto, entre aspas, é a procura de realmente podermos expressar-nos, não é? Ser de alguma maneira. E este tipo de sociedade não nos deixa ser. Somos vítimas de toda esta organização que, no fundo, quem é que organiza cada vez é um pouco mais anónimo, ninguém nos sentimos bem, mas continua a funcionar, não é? Então denunciar um pouco isto. E a denúncia não é só assim com manifestações mais teóricas, mas pronto, com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa objeção de consciência de cada dia, não é? Dizer, não, eu não quero ser como este querem programar em qualquer das nossas atividades que nós tenhamos, sempre há um modelo, um paradigma. Se a gente foge um bocadinho a esse paradigma, pronto, tem as suas consequências, às vezes não muito positivas, mas é viver um pouco mais em liberdade, diria eu. Será que temos essa força, essa valentia para ser livres, independentes do que é que vão dizer e das pressões e não subirmos nos nossos passos? Acho que é um tema também para explorar, não é? Sim, tu falaste da arte, não é? E claro que a arte pode ser também a simples arte de viver, não é? Mas para praticar a arte de viver é necessário termos tempo para isso. Não podemos estar hiper ocupados com o trabalho alienante, não é? E nesse sentido há hoje propostas muito concretas. Há, por exemplo, a proposta de muitas pessoas, cada vez mais, aliás, que defendem que uma solução possível poderia ser o chamado RBI, o Rendimento Básico Incondicional. Portanto, se todos tivessem direito, independentemente do seu estatuto financeiro, mas todos tivessem direito a um rendimento básico, alguns poderiam optar por simplesmente por, enfim, usá-lo para satisfazer as suas necessidades básicas e depois consagrar o resto do tempo, sem terem necessidade de trabalhar, para a arte de ser, ou para a arte de viver, ou para se expressarem artisticamente, não é? Nós não sabemos quantos artistas não estão a ser perdidos porque pura e simplesmente têm que ir para um emprego das 9 às 5, não é? Se as pessoas tivessem tempo para ser, se calhar havia muito mais artistas socialmente e culturalmente reconhecidos. Portanto, esta é uma proposta muito concreta. Pronto, claro que levanta muitas questões, mas é uma proposta digna, no mínimo, de ser pensada, de ser refletida em termos sociais. Depois, como tu disseste, isto passa muito também pelas nossas iniciativas e pela nossa coragem individual. Portanto, obviamente, qualquer um de nós pode sempre reduzir os seus desejos e viver uma vida mais para satisfazer necessidades e não para satisfazer desejos e muito menos satisfazer caprichos. Portanto, se eu tiver menos desejos e menos caprichos, não necessito de tanto dinheiro para os satisfazer, para os realizar. Portanto, e posso dedicar mais tempo, não tanto ao trabalho alienante, mas mais a uma atividade que me realize. O Agostinho da Silva, um dos maiores críticos do trabalho que eu conheço em termos da filosofia do século XX, não só em Portugal, mas na Europa, dizia, bom, o trabalho não é de facto uma coisa boa, mas estar ativo, sim, estar ativo é uma coisa boa. Agora, estar ativo fazendo aquilo que me realiza. Mas também aqui há que reconhecer que para algumas pessoas fazer o que o realiza pode ser apenas estar quieto a olhar para o espetáculo do mundo. E há um direito humano a isso. A contemplação é um direito humano. Alguém dizia que é o mais desprezado dos direitos, o direito à contemplação. Porque nós vivemos neste paradoxo, falava também o Agostinho da Silva, não é? Nós
A vida, dizemos, é-nos dada de graça, mas depois passamos a vida a trabalhar para a ganhar. E assim que perdemos a vida a tentar ganhá-la, não é? Bom, é este um pouco o paradoxo da nossa civilização, não é? É que retira-nos o essencial. Ou nós, cúmplices com ela, retiramos o essencial. E o que é o essencial? É o tempo para ser. É o tempo para ser. É o tempo para ser, o tempo para estar com os amigos, o tempo para olhar para o mundo. No fundo, aqui em Portugal, creio, não estamos ainda assim tão mal, não é? Porque, comparativamente, os países do sul da Europa, como aliás é conhecido, não é? Para já não falar dos países não europeus, ou a América Latina, os países africanos, o Oriente, são países naturalmente mais contemplativos. Nós felizmente, não nos escravizamos tanto a viver para trabalhar. Ainda gostamos, para nós a vida não faz sentido se não tivermos tempo para estar com os amigos, se não tivermos tempo para perder tempo, a vida não faz sentido. Portanto, perder tempo é fundamental. Perder tempo é uma forma de dizer ganhá-lo, não é? Usá-lo para as coisas de que gostamos, não é? Estar na mesa de um café, estar no jardim, passear, andar pela rua, portanto, são valores fundamentais humanos que estão a ser perdidos nesta civilização consumista, produtivista, globalizada, mas felizmente ainda há focos de resistência e penso que em Portugal ainda há ritmos contemplativos, sobretudo fora das grandes cidades. Sim, eu acho que somos, não só do produtivismo, somos vítimas também do fazer, não é? A nossa civilização. Alguns chamaram civilização fáustica, não é? Recordando aqui o do Goethe, não é? No princípio era ação. E então, pronto, essa é talvez uma tentação, não é? Então, como conseguir realmente uma ação que seja... Passamos curiosamente da contemplação para a ação, para ver como isto está interligado. Uma ação que seja realmente vigorosa, uma ação que seja realmente realizante, essencial, não é? Neste aspecto. Então, a questão, eu diria que também com uma palavra, é autenticidade, não é? Autenticidade. Atrevemos a ser nós próprios e isso não quer dizer que somos a perfeição nesse ponto, mas pelo menos que somos autênticos, não é? E esta sociedade o que nos força é viver numa imagem, digamos, a criar uma imagem, viver dela, e depois, claro, encontra-se que isso é vazio e oco, não é? Por isso é que muita gente que supostamente triunfa depois neste mundo, que se diz, depois vê que tudo isto não tem muita substância, não é? Já de por si não sei se tem muita, mas mais assim, dessa maneira. Então, atrevermos um pouco a não pactuar com a mentira, com essa mentira da nossa imagem e nós próprios, é o grande atrevimento, não é? O atrevimento a ser, não é? E a ser livres. Eu também gosto de expressar assim, pronto, liberdade. Liberdade é também enganar-se, sem dúvida, mas pronto, a gente também tem a capacidade para observar isso, não é? E também para ser criticado por isso, para poder superar, não é? Mas pronto, temos que experimentar. O pior é nem sequer experimentar essa questão de uma vida diferente. Evidentemente, nem todas as experiências são do melhor, mas é assim, não é? Com a prova e o erro, é que assim vamos conseguindo um pouco ir mais adiante. Portanto, eu acho que são bem-vindos todos os passos que há de criação desse ser, dessa realidade, seja através da pedagogia, seja através da arte, seja através da contemplação mais formal das nossas tradições espirituais, e outras até do slow movement, viver muito mais lentamente também, etc. Todas essas iniciativas são fabulosas, porque nos levam de uma maneira concreta e prática, não é, ir mais além deste tipo de sociedade que estamos a criar, mas que também temos digamos, temos essa ética, não é, de tentar fazer que possa ser diferente, não é? Não sei se... Do slow motion, de facto, é um desafio hoje, é desacelerarmos. É aprendermos a fazer as coisas com maior atenção. Não é? E estamos também mais atentos, portanto, ao que se passa em nós e ao que se passa à nossa volta, começar pela nossa vida de relação, quer dizer, estamos mais atentos às pessoas com quem vivemos e com quem convivemos. E voltando ainda à questão do trabalho, o que tu estavas a dizer fez-me recordar que uma senhora que dedicou praticamente toda a sua vida a acompanhar moribundos e depois que criou um blog e depois acabou por escrever um livro relatando quais são as maiores angústias de muitas pessoas no último momento da vida. Não é?
E aquela que aparece acima de todas é o remorso por terem dedicado demasiado tempo ao trabalho e menos tempo, ter sacrificado, tirado tempo para estar com os entes queridos. E isso há muitas pessoas que partem com um sentimento de profundo remorso, de angústia, por, no fundo, ter andado em busca de um moinho de vento, de uma ilusão, não é? Que é a realização pelo trabalho, pelo sucesso na carreira, pelo prestígio social, pelo aumento da conta bancária, não é? E depois, de repente, veem que isso tem um fim inevitável. No momento da morte, vê-se, como tu disse, é vazio, não é? Tu falavas disso, não é? Portanto, a contemplação também nos ajuda a ver, não é, o vazio destas orientações social e culturalmente dominantes. Quer dizer, esta obsessão pelo triunfo, pelo sucesso exterior, pelo sucesso material, pelo prestígio, pela fama, pelo poder, pela riqueza, no fundo, é andar atrás de bolas de sabão, porque nós não podemos levar isto connosco no momento da morte. E se andamos atrás disto enquanto vivemos, passamos ao lado de muitas coisas importantes e certamente muito mais essenciais para uma felicidade profunda do que tudo o que o sucesso exterior nos pode trazer. Não é? Portanto, eu penso que é isto que é necessário hoje trazer para o debate público. Não é? Quer dizer, aquilo que as pessoas procuram realmente fazer para serem felizes está a torná-las felizes, ou pelo contrário, é como procurar ser feliz através do poder, da riqueza, do protagonismo, do aparecer, da visibilidade, é como procurar matar a sede bebendo água salgada. Temos que ver, não é? Se de facto nós estamos a realizar-nos, as pessoas estão-se a realizar através do modo como vivem ou estão a tornar-se cada vez mais insatisfeitos, infelizes e dependentes de circunstâncias exteriores que, na verdade, nunca conseguem controlar. Eu penso que a resposta é óbvia. Quer dizer, a maior parte da população vive altos níveis de insatisfação. Apesar de termos tudo, aparentemente, não é? Em termos de conforto exterior, nós somos muito insatisfeitos e vivemos deprimidos e boa parte da população vive com a muleta dos fármacos, dos antidepressivos. Portanto, alguma coisa não está bem e está mesmo muito mal na nossa civilização. Então, a contemplação unida à ação, a redescoberta do ser, penso que é a grande alternativa a tudo isto. Sim, sim. Talvez queria retomar aqui uma ideia também, até na própria tradição cristã tinha uma velha palavra, metanoia, que muitas vezes foi traduzido por arrependimento, e acho que não é exatamente isso. Não é arrepender-nos que fazemos coisas negativas. Acho que o fundamental é a transformação da nossa consciência, é dar a volta à nossa... Portanto, é mudar de mentalidade. Evidentemente, isso não é tão fácil, mas vemos que há alguns momentos e alguns casos, quando a gente vê algumas vidas também dessas pessoas, em que realmente a tomada de consciência que isto é vazio e que não vai a nenhuma parte com isso, não é? E então mudar de direção, no fundo é isso, não é? Mudar de direção. Eu acho que hoje estamos a precisar também de mudar de direção e não vamos pensar que isto vamos fazer no futuro, é já, é já. Que esta também é uma grande revolução deste tipo de espiritualidade, é a gente tomar consciência que é aqui e agora. Eu já sou feliz, já posso ser feliz aqui e agora. É preciso que eu acredite nisso. Então, o que é que eu tenho tirado fora daquilo que não nos ajuda a ser felizes? Tomar consciência disso. Como tu disseste, é desacelerar, mas conscientemente. Não é só fazer mais lento ou mais rápido, mas tomar consciência realmente disso. E tudo aquilo que nos impede a gente viver mais livres, não é? Mais livres ou mais realizados, não é? Mais autorrealizados. A tradição cristã fala de metanoia, as tradições orientais falam de paravriti, portanto, no fundo é uma espécie de inversão do caminho, de reorientação do caminho. Fazer, no fundo, o caminho que estamos a fazer, mas às avessas. Portanto, estamos aí numa direção e temos consciência que ela não nos leva a lado nenhum, paramos e voltamos para trás, não é? Voltamos a nós próprios, voltamos para a origem. Penso que é isso que é necessário fazer. Não é? Se fizermos isso, através da contemplação, eu penso que nós reencontramos um espaço, que é o espaço de uma ação verdadeiramente amorosa, criativa, compassiva, sensível, não é? Inovadora, e é isso que nós estamos a precisar. Portanto, mas para isso é necessário parar. Portanto, há sempre um momento em que, de facto, é necessário haver alguma crise, algum desconforto. Portanto, a crise não é necessariamente má. É apenas um momento de uma tomada de decisão e de uma inversão, muitas vezes, do caminho. Portanto, não é fácil, obviamente, mas continuar como estamos
é muito pior. Portanto, continuar como estamos também não é nada fácil. Portanto, mais vale submeter-nos voluntariamente a um certo incómodo, para parar, para reorientar as nossas prioridades e ver que, de facto, isso pode trazer-nos aquilo que nós, neste momento, não estamos a encontrar, seguindo o caminho que estamos a seguir.